A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, que traz como título A Rebelião de Absalão. Nós estamos estudando os livros de Samuel nesse trimestre, o quarto trimestre do ano 2019. Falamos aí de Samuel, Saul, Davi, estamos dentro da história de Davi, mas vamos pegar aqui mais uma parte das consequências do pecado de Davi. Ainda estamos dentro desse contexto. Estudamos sobre o pecado de Davi, as consequências do pecado de Davi, e essa rebelião de Absalão ainda faz parte. Então, para você entender por completo essa lição, você tem que ler desde o capítulo 12 do segundo livro de Samuel até o capítulo 18. São apenas 6, 7 capítulos aí para você ter uma ideia do contexto geral aqui dessa aula. Vale a pena, você que é professor de EBD ou é aluno, quer aprender mais sobre essa questão da rebelião de Absalão, vale a pena você dar uma parada e ler esses capítulos de Samuel para você entender os pormenores, os detalhes. Aqui na lição vai ser praticamente impossível a gente falar de todos os detalhes da história, porque realmente é muita coisa e a nossa aula ela vai aí 40 minutos, 50 minutos no máximo. Mas o objetivo aqui é a gente pegar o que está na revista da CPAD e procurar se aprofundar um pouco mais fazendo aplicações. Então a gente vai seguir a revista, mas claro, dentro da Bíblia, dentro do que eu estudei no texto bíblico também. E eu gosto muito de ministrar uma aula baseada no texto bíblico. Então você que é professor da EBD e quer ministrar uma boa aula, vá para o texto bíblico e pegue lá os detalhes que não podem passar batidos, porque é uma história conhecida, sim, é uma história conhecida, mas tem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Bem, antes de começar aqui a aula em si, eu quero só dar um aviso que o site do EBD em Foco tem subsídio em PDF, subsídio em áudio, essa aula aqui é publicada em áudio também, temos subsídios, temos o slide em PowerPoint também, que você pode baixar e usar na sua igreja, tem a assinatura do slide. Então acesse ebdemfoco.com ou baixe o aplicativo na Play Store. Então vamos começar aqui. O texto áureo diz o seguinte: desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Segundo Samuel 15:6. A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósito que contraria uma perfeita vontade divina. Então, quando a gente fala de rebelião, a gente está falando de natureza pecaminosa, né? A depravação do homem que se afundou no pecado, e a gente está falando aqui da rebelião de Absalão. Tudo bem, rebelião de Absalão foi contra Davi, tomar o reino, mas ali é um reflexo da rebelião contra Deus. Pode-se dizer que a rebelião de Absalão não foi somente contra Davi, contra o reino de Israel, mas foi contra o próprio Deus. A gente vai ver por que isso dentro da lição, mas é uma lição aqui, uma aplicação geral que serve para nós, uma aplicação que serve para qualquer crente. Se rebelar contra Deus, no caso, afastar dos caminhos do Senhor, se revoltar contra as coisas de Deus, isso caracteriza essa natureza depravada e mostra que a pessoa realmente está longe de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel 15, de 1 a 18. Essa leitura aqui é só para dar um norte. A gente vai, a lição ela abrange um pouco mais do que o capítulo 15, e para entender o contexto tem que ler desde o capítulo 12. A gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas suponho que você já tenha realizado aí. Então vamos começar aqui a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: nesta lição, discorremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resiliência à autoridade, mas da síndrome do poder. O que acontece? No meio político, quando temos uma rebelião, nos dias de hoje, em algum país, algum grupo tem uma rebelião, alguma coisa, geralmente é assim, tem um grupo que está no poder, que defende uma ideia, e tem um outro grupo que não está no poder e defende uma ideia diferente. Então são duas ideias diferentes, conflitantes. E aí, quando não tem um acordo, acaba surgindo uma rebelião. Geralmente é assim. No caso de Absalão, não era assim. No caso de Absalão, não é porque ele tinha um pensamento diferente do seu pai e ele queria que Davi fizesse algo que Davi não estava fazendo. Não é isso. Parece que Absalão ele quer tomar o poder a qualquer custo.
ele quer se tornar rei sem ser pela vontade de Deus, porque o rei de Israel tinha que ser ungido, tinha que ser escolhido ali com certos critérios. Geralmente era primogênito, pelo fato de seguir a ordem de primogenitura, ele poderia sim herdar o trono, mas não era assim tomando de qualquer forma, mas tinha que esperar o momento certo, e ele não quis fazer isso. Então parece que Absalão quer tomar o poder simplesmente porque ele quer estar lá no trono. É isso, ele não é porque ele tem um pensamento diferente, não é porque ele não concorda com Davi, simplesmente ele quer tomar o poder. O assassinato de seu irmão Aminon não foi apenas um feito vingativo. A gente sabe que Aminon ele estuprou a irmã Tamar, e aí Absalão mata ele por causa disso. Mas parece também que ele viu ali uma oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão. Na verdade, Aminon era o mais velho, né? Então se Davi morresse, Aminon assumiria o trono. Pela lei da época, seria o primogênito. Então quando Absalão resolve matar Aminon, dá a entender que Absalão está simplesmente assim, talvez ele não tinha ainda a ideia de tomar o trono de Davi, mas ele pensou, esse cara aqui é o mais velho, matando ele é um a menos na linha de sucessão. Pode ser, a Bíblia não diz isso, isso aqui a gente tira pelas entrelinhas, pelo que ele fez depois, né, baseado na sua personalidade, o que ele fez para tomar o trono, mas já deu a entender que ele tinha isso em mente. Ao matar o seu irmão, ele já elimina alguém da linha de sucessão. Absalão era oportunista e perspicaz, desculpa aí pela palavra. Valendo-se de sua beleza física e seu carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai. Então vamos lá. O homem Absalão. Vamos falar de Absalão. Ali foi só a introdução, rapidinho. Vamos descrever quem foi Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi, né? O primogênito era Aminon, e o segundo era Quileabe. Então a gente vê aí que Davi teve várias esposas, tá aqui listado algumas, e tinha as concubinas também, mas que contavam eram as esposas, e a primeira, Ainoã, melhor dizendo, tinha Aminon, né, como primogênito, depois Abigail, Quileabe, e Maaca tinha Absalão. Então Absalão estava na terceira posição aí de sucessão ao trono. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre quem foi Quileabe. A gente sabe que depois quem assume o trono é Salomão. Não coloquei aqui por causa de espaço mesmo na imagem, né? Depois tem Batseba, que tem Salomão, tá faltando aqui na imagem. Quem está assistindo o vídeo vê que tá faltando Batseba, mas não se preocupe. Batseba também tá aí como esposa, tem o filho também, mas no caso a ordem de sucessão é Aminon, Quileabe, Absalão, Adonias, né? Então segue essa ordem aí. Do hebraico, o nome dele, Absalão, significa pai da paz. É um significado até um pouco irônico, porque ele não traz paz, né? Absalão em si, ele traz guerra. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito. Segundo Samuel 14:25. O que a gente observa é um destaque para essa beleza física dele. A gente observa que no livro de Samuel, alguns personagens são descritos pela beleza, pelo tamanho. A gente vê o caso de Saul descrito pelo tamanho. Mas isso fica bem claro que isso é o que o homem vê. Deus já disse lá atrás, né, quando Samuel foi escolher Davi para ser rei, que ele olha o coração e não o exterior, né? Não olha o exterior, mas olha o interior. Então Absalão, apesar de ter esse exterior belo, de ser um homem bonito, que chama atenção, que não tinha defeito, isso não caracterizava ele como um rei escolhido por Deus para, né, assumir o trono. Então isso aqui é uma descrição que tem, mas para deixar claro que isso ajudou ele chegar no trono através do golpe que ele deu, sim, ajudou. Por quê? Porque o povo olha para a aparência física. O povo olha, mas Deus não. Absalão era o filho predileto de Davi. Então tem alguns indícios também na Bíblia que Davi gostava muito de Absalão e tinha como filho predileto, tinha uma vida de luxo, pois estavam a seu dispor um carro e 50 homens que corriam diante dele. Quando Absalão
vai embora, depois retorna. A gente vai entrar em detalhes dessa história mais na frente, mas adiantando aqui, quando ele retorna, Davi, ele meio que começa a ajudar Absalão, né, e começa a dar regalias para Absalão, o que não deveria ter feito, porque Absalão cometeu um assassinato. Absalão não pagou pelo crime dele, ele matou seu irmão. Tudo bem que o irmão estuprou a irmã e tal, mas ele deveria realizar as coisas dentro da lei. A lei tinha uma diretriz lá, o que fazer com quem cometesse estupro. Então não era para Absalão fazer justiça com as próprias mãos. Então quando Absalão mata Aminon, ele comete um assassinato, ele deveria ser punido por isso. E Davi falha em não punir Absalão. Muito pelo contrário, Davi começa a dar regalias para Absalão. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Segundo Samuel 15:6. Então o povo chegava procurando o rei, que tinha ali a responsabilidade de julgar o povo, e Absalão meio que entrava na frente. Eu creio que ele, antes da pessoa chegar no rei, ele já entrava e falava, não, peraí, qual é a tua situação? O rei está muito ocupado, o rei não está ajudando, então eu sou o responsável por isso. Então quando ele começou a julgar a situação do povo, ele começou a conquistar o povo, ele começou a furtar o coração do povo. Essa é a palavra que o texto bíblico usa. Por quê? Porque ele conquistou a lealdade do povo. A Bíblia dá detalhes sobre a aparência física de Absalão, mas não dá nenhum detalhe aí, nenhum destaque para a sua vida espiritual. Então realmente aqui não mostra, em momento algum, Absalão adorando a Deus. O único momento que ele fala que vai adorar a Deus é quando ele vai aplicar o golpe lá em Hebron e ele mente para o seu pai. Então Absalão realmente era um homem perverso, não tinha o temor de Deus. É muito parecido aqui até com Saul. Se a gente for observar, Saul também tinha um destaque no seu tamanho, né, na sua aparência física, e não tinha nenhum temor de Deus, não adorava a Deus. Então é um paralelo entre Absalão e Saul que a gente pode observar aqui. Tópico 1.2. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Podemos afirmar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família, devido às suas faltas. Então, quando Davi peca com Batseba, mata Urias, Davi ele começa a dar um mau exemplo dentro da sua casa. Ele começa a trazer ali o pecado em si, começa a se proliferar dentro da casa de Davi. Vamos colocar assim. As consequências do pecado, a gente tem que observar que elas podem ser um castigo divino, pode ser que Deus vai lá e faça algo, mas ela pode ser também algo intrínseco do pecado. Se você chega num local e mente para alguém, depois as pessoas descobrem que você mentiu, você perde a credibilidade, e a partir dali ninguém acredita em você e você pode sofrer várias consequências. Então não é que Deus está lá fazendo você sofrer por causa daquela mentira, mas é porque a mentira em si, ela traz muitas consequências para a sua vida. E assim é todo pecado. Um pecado de adultério, por mais que depois você se arrependa, Deus lhe perdoa, o cônjuge perdoa, a igreja perdoa, mas não é mais a mesma coisa. As consequências vão vir, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque o pecado em si, ele vai trazer essas consequências juntamente com ele. Então, Davi, quando ele pecou, ele meio que contaminou ali toda a sua família. Olha só o que acontece. Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Primeiro vem o estupro de Tamar por Aminon. Olha só, Tamar era mulher e Aminon eram filhos de Davi com mães diferentes. Então eles eram meio irmãos, eram filhos só por parte de pai. E no caso, quando Aminon se apaixona por Tamar, ele vai lá e comete o pecado de incesto, um estupro. Na verdade ela é estuprada porque é contra a vontade dela. Davi até meio que contribui de forma indireta, porque Aminon fala que está doente e Davi manda Tamar levar comida para ele. Então ele envia Tamar, o próprio Davi envia Tamar para ser estuprada, sem saber, é claro, sem saber, mas o seu poder como rei acaba sendo usado agora para o mal, de certa forma, sem ele saber. Mas por quê? Porque a família já estava contaminada.
da mesma forma que Davi toma Batseba meio que à força, o texto não vai dizer que ele tomou ela à força, que ele deitou com ela à força, mas ele manda chamar ela. Ele toma Batseba, ele vai lá e manda chamar ela, sabendo que ela era mulher de outro homem. Então ele chama Batseba, a mesma coisa Amnon faz. Amnon toma Tamar. Então, aqui meio que Amnon está seguindo o exemplo do seu pai. O pecado de Davi, de forma indireta, fez com que Amnon achasse por direito querer fazer o que ele quisesse, né? E no caso até deitar com a própria irmã. Depois Absalão mata Amnon e foge, ficando 3 anos longe do pai. Olha só, o pecado chama pecado. Quando Absalão fica sabendo, Absalão se revolta com o que Amnon fez, irmão contra irmão, e resolve matar Amnon. Da mesma forma, assim como Davi matou Urias, Absalão achou no direito de matar Amnon. Meu pai matou, eu também mato. Meu pai matou e não aconteceu nada com ele, eu vou matar e também não vai acontecer nada comigo. Foi isso que ele pensou e foi isso de fato que aconteceu. Porque quando ele mata Amnon, ele não é punido por isso. Mais um erro, mais uma falha de Davi. Então a gente observa que Davi cometeu vários erros e Davi continuou cometendo erros no sentido de que Davi não puniu os seus filhos por isso. Davi não puniu Amnon, foi necessário Absalão querer fazer uma punição e Absalão fez da sua vontade matando Amnon e depois Davi não pune Absalão. Então Davi parece que ele teve realmente essa falha que a gente falou na aula anterior, né, de criar os seus filhos, porque parece que ele não executa uma justiça, ele não executa disciplina para os seus filhos. Mas a gente tem que ficar alerta a uma coisa: por mais que a disciplina humana não seja executada, a disciplina divina vai ser. A disciplina divina vai acontecer. Então, Absalão não foi punido por seu pai, não foi disciplinado pelo seu pai, mas Deus vai discipliná-lo. Isso acontece, uma morte trágica dele lá na frente. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Ah, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, não aconteceu nada. Tá de boa, tô tranquilo. Tá de boa aqui. Ninguém te falou nada, ninguém te puniu por nada, mas Deus está vendo e a justiça divina vai acontecer. O retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom. Ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Vamos lá, vamos contextualizar. Aqui atrás, eu falei que Absalão mata Amnon e vai embora e fica 3 anos longe do pai. Para onde ele vai? Ele vai para Gesur, na Síria. E quem era o rei de Gesur? Se eu não me engano, se não me falha a memória, li isso hoje, agora há pouco, minha memória é um pouco fraca para nomes. Mas se eu não me engano é Talmai. Se tiver errado, me corrijam aí nos comentários. Talmai, o pai de Maaca, que é a mulher de Davi, que é a mãe de Absalão. Olha só, Talmai é rei de Gesur, é o avô de Absalão. Absalão não vai embora os 3 anos e fica isolado do mundo. Não, ele vai para um palácio real. Ele tinha sangue real do lado de pai, que era o pai dele, Davi, e do lado de mãe, que é o avô dele, que era rei da Síria. E aí começam as complicações, que eu até falei também, eu acho que foi no vídeo de destaque semana passada, que Davi, um dos erros de Davi, foi ter casado com várias mulheres. Ele podia fazer isso? Podia, Deus tolerava, mas isso trouxe consequências. Porque o casamento com outras mulheres, às vezes era o casamento para fazer parceria com outros reis. E aí ele casa com a filha de um rei da Síria. Olha só, aí ele tem esse filho que depois se revolta e vai lá para a Síria e fica lá com o avô. O que ele aprendeu lá de bom? Porque lá adora outros deuses, lá aprendia tudo que não presta. Então Absalão volta, depois quando Joabe arquiteta lá para Davi chamar ele, e aí Absalão chega de volta. Quando ele volta, ele não fala com Davi por 2 anos. Na verdade, Davi não quer falar com ele. E isso só vai alimentando mais o seu ódio, né? A amargura, o ódio, vai só aumentando cada vez mais. Então Absalão retorna, não fala com o pai por 2 anos, o pai não fala com ele, na verdade. Isso vai alimentando o seu ódio. Aquilo que ele aprendeu, tudo que não presta lá, já vem carregado no coração, então ele já volta outro homem. E aí que começa o tópico 2, a revolta de Absalão. 2.1, a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Isso capítulo 15, né? Vou ler aqui o que está no capítulo 12, versículo 10 e 11.
quando Natã fala com Davi, acusa ele ali no pecado. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim, diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Segundo Samuel 12, 10 e 11. Aqui é a sentença do pecado de Davi. A sentença do pecado não, vamos melhor dizendo, a consequência. Porque o pecado ele gera morte, enfim, é outra história, né? A pessoa se arrepende. Quem vai perdoar de fato é Cristo. Né? A gente observa aqui no Antigo Testamento, eu vou só abrir um parênteses aqui, a salvação também operava por meio de Cristo, porque os judeus do Antigo Testamento criam no Messias que um dia viria. Isso fazendo sacrifícios, eles mostravam que eles estavam confiando em Deus e confiando nesse Messias que um dia vem. Hoje nós cremos no Messias que já veio. Então Davi, ele teve seu pecado perdoado, né, porque Deus é misericordioso, teve fé, se arrependeu, mas as consequências vieram. E quando ele fala aqui que o seu próximo vai deitar com suas mulheres, isso acontece depois que Absalão se deita com as concubinas. As esposas mesmo de Davi ele leva, mas as concubinas ficam tomando de conta da casa. Absalão arma uma tenda sobre o palácio e lá, na vista de todo o povo, ele se deita com as concubinas de Davi. Isso, naquela época, representava que o rei não tinha mais poder. Quando um rei perdia o seu reinado ou morria, o próximo rei que entrava, às vezes, herdava o harém do rei antigo. Isso mostrava que agora ele era o novo rei. E assim fez Absalão. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Isso aqui, o texto bíblico não vai dizer de forma detalhada sobre se realmente Davi levou essa vida relaxada, mas por implicação, de forma indireta, a gente consegue tirar essas conclusões. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando a insatisfação do povo. Aqui é uma certa discussão se realmente Davi não estava julgando as causas ou se Absalão estava com alguma artimanha pegando o povo antes do povo chegar para Davi para conquistar o povo. Como eu falei anteriormente, Absalão assumiu essa postura de juiz, né? E aí o texto bíblico também não vai dar detalhes se isso foi ou não uma falha de Davi. Mas mesmo Absalão estando ali meio que com alguma artimanha, Davi já deveria ter percebido isso, porque isso era responsabilidade dele. Então, se Davi percebeu que Absalão estava atendendo o povo, julgando as causas do povo, e ele deixou, ele foi errado, porque o rei da época tinha a responsabilidade de julgar o povo, ou pelo menos as causas mais difíceis, ou controlar esse julgamento, mas isso era papel do rei, né? Ele tinha que fazer. Os servos de Deus devem, né, só corrigindo aí, os servos de Deus devem fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo. O que acontece nós temos sim uma responsabilidade de sermos fiéis a Deus, e isso reflete quando nós damos testemunho nesse mundo de trevas. Então, quando o mundo olha para nós, vê que nós somos diferentes. Então, aquela pessoa ali vai olhar um homem íntegro, um homem que serve a Deus, ou uma mulher que serve a Deus, uma mulher íntegra. Ou seja, nós temos que dar testemunho diante de Deus e diante do povo. A fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável. Sejamos irrepreensíveis. O apóstolo Paulo já disse ali para Timóteo. Então a gente tem que entender o seguinte, que procurar viver uma vida de santidade é algo que vai nos preservar de muitas coisas, porque no momento que a gente cai, no momento que a gente peca, a gente pode sofrer muitas consequências. Acontece o seguinte, que tem pecado que ninguém fica sabendo. Às vezes o pecado não é público. Ele traz consequências? Traz consequências. Todo pecado vai trazer consequências. Mas tem pecados que são públicos, ou que caem enfim, que se torna público. Nesse caso, é mais complicado ainda, porque vai envolver mais pessoas, vai escandalizar a igreja, enfim, as consequências serão muito maiores. Quem é pastor, pregador, está em evidência, tem que tomar muito cuidado ainda por causa disso, porque a gente sabe que pode destruir um ministério.
O ministério pode ser destruído por causa de um pecado que venha se tornar público. Vou até dar um exemplo aqui do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, que na década de 80 fez muito sucesso no mundo inteiro, tinha vários canais de televisão, muita gente gostava de Jimmy Swaggart. Se você nunca ouviu falar, pesquisa aí, Jimmy Swaggart, digita no Google do jeito que você entendeu, que o Google vai corrigir. Então foi um grande pastor. Eu particularmente gosto muito de Jimmy Swaggart, porque eu tenho um tio que gosta, e tinha aqueles discão dele, né, os discos lá de vinil, e ouvia as pregações, e tem na internet as pregações dele. Jimmy Swaggart hoje, até hoje, ele é uma bênção, até hoje ele é um grande pregador. Mas no momento que ele caiu em adultério, no momento que saiu na mídia, o seu ministério foi praticamente destruído. Seu ministério caiu, assim, desabou. Na época, milhares de pessoas ficaram desempregadas porque era muito grande, ele empregava muita gente, ele pregava no mundo inteiro, as suas pregações eram traduzidas. Então foi uma queda muito grande. Deus restaurou, ele se arrependeu, ele chorou, ele pediu perdão de forma pública, mas o seu ministério não foi mais o mesmo. E isso está na internet, dá uma pesquisada aí que você vai entender melhor. Então, assim, Deus perdoa, você vai morar no céu, mas o pecado, ele traz consequências. Não fique brincando com o pecado. E não fique pensando assim, eu vou pecar porque eu tolero as consequências. Se você está pensando assim, eu acho que nem salvo você é. Né? Não vem com desculpa esfarrapada. Né? A gente tem que estar aqui, pontuar muito bem que isso aqui é algo sério. O crente tem que viver uma vida de santidade e procurar servir a Deus. O que a gente está falando aqui é da possibilidade de pecar, que existe. A possibilidade, porque nós somos tentados o tempo todo. Se a gente ceder, a gente cai. Então mas não é que o crente tem que sair pecando por aí porque ele dá conta das consequências, não é isso. Né? Então tomar esse cuidado. Vamos lá, continuando. O Absalão, o político. Há registro do plano de insurreição de Absalão, logo ali no começo do capítulo 15, ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, que é a revolta contra o seu pai. Então, Absalão, como eu falei anteriormente, ele ficou em Jesus, ali com o avô que era rei, veio já com a intenção. Eu creio que ele já tinha intenção. Quando ele retorna, ele tinha a intenção de tomar o trono de Davi. De 2 maneiras, Absalão procura impressionar o povo. Primeiro, se exibindo com carros e cavalos, e segundo, a lisonja. Absalão, político, agia da seguinte maneira: demonstrava espírito de grandeza. Ele queria demonstrar que era grande, que era forte. Como que ele fazia isso? Os reis da época tinham 3 ou 4 servos que iam diante dele. Absalão tinha 50. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Segundo Samuel 15:1. Então ele já estava tendo postura de rei, mesmo sem ser rei. Porque ele tinha muito mais homens adiante dele. Significa que ele era um guerreiro, que ele era uma pessoa que gostava de se amostrar também. Exercia uma função que não era sua. Olha só, a questão dele querer julgar o povo. Sentava à porta da cidade como juiz, mas não era. Ele não era juiz. Apresentava as falhas do setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes, indicadas pelo rei, para atender o povo. Então Davi está lá achando que Absalão está fazendo um trabalho bom para ele, e Absalão, na verdade, está traindo Davi, porque quando o povo chegava, ele criticava Davi, dizendo que Davi não tinha indicado alguém capaz para atender o povo, e ele atendia. Ele fazia falsa bajulação, né? Ele dispensava algo que era indigno a todo filho de rei, que é reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Então ele queria ser do povão, não precisa fazer reverência para mim, eu sou amigo de vocês. Ainda falsa devoção a Deus, dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porquanto, morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Segundo Samuel 15, 7 e 8. Olha só a mentira que ele conta para Davi, dizendo que vai em Hebrom cumprir um voto que fez a Deus. Mentira! Ele já estava indo para se autoproclamar rei. Era isso que ele estava fazendo, usando o nome de Deus para mentir. Olha só, mais uma característica espiritual dele. Não estava nem aí para usar o nome do Senhor em vão. A habilidade de ser sagaz. As pessoas se deixaram levar por toda essa ação sagaz sem que percebesse seu real significado. O povo foi gostando, foi gostando, foi gostando. Quando eles mostram as garras, o povo já está conquistado.
e aí ele se torna rei e não resta outra coisa a não ser se curvar diante dele. Proclamando-se rei, tópico 2.3. Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai. Então ele pede permissão, Davi envia ele com aquela desculpa esfarrapada que ia fazer um voto a Deus, enfim, cumprir um voto. Mas ele fez isso com um falso pretexto, para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Então ele deveria proclamar, ele mandou o povo proclamar e falar assim: quem é rei agora é Absalão. E por que Hebrom? Por que Hebrom? Foi lá que seu pai foi coroado rei. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei de Israel. 2 Samuel 5,3. Então, Hebrom tinha um significado muito forte. Foi lá que Davi foi ungido rei, e isso realmente era o que ele queria fazer. Como ele queria se autoproclamar rei, ele escolheu onde? Hebrom. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial por esse lugar. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada. Então escolheu pessoas influentes do reinado de Davi, as pessoas da confiança de Davi, e ele levou um dos conselheiros de Davi, Aitofel. Então Aitofel era muito sábio, e os conselheiros da época eram muito importantes para o rei, porque o rei não tomava nenhuma decisão sem o seu conselheiro. Na verdade, o conselheiro dava o conselho e o rei acatava ou não. Foi aqui que Absalão falhou, porque Davi, quando fugiu, enviou um outro conselheiro. Esse outro conselheiro foi lá e deu conselho para Absalão, só que ele estava do lado de Davi e não do lado de Absalão. Então meio que era um espião, né? Davi criou uma rede de espiões dentro do reinado de Absalão, né? Corrigindo aqui, do reinado de Absalão, porque Absalão, quando tomou o trono, ele precisava de pessoas ao seu lado, precisava matar Davi e ele precisava de conselhos. E aí Davi não foi besta, deixou algumas pessoas lá que eram do seu lado e ficaram atuando como espiões, melhor dizendo, espiões. E aí quando Aitofel dá um conselho e o outro conselheiro dá o outro conselho, esqueci o nome, não sei se é Uzai aqui, falhou também aqui na memória o nome do outro conselheiro. Absalão rejeita o conselho de Aitofel e Aitofel se mata depois. Então ele vai lá e tira a própria vida. Por quê? Porque o conselho dele não é aceito por Absalão. E aí Absalão acaba aceitando o conselho do outro conselheiro, que na verdade estava do lado de Davi. Foi uma ação divina. Eu acredito que foi Deus confundindo a cabeça de Absalão para ele rejeitar o conselho de Aitofel, porque de fato o conselho de Aitofel ia matar Davi, mas ele não foi aceito. E aí Aitofel foi lá e se matou. E depois Absalão quebra a cara também por causa disso. Mas enfim, continuando a história aqui, desse modo estava montado todo o projeto para a conspiração de Absalão. Vale ressaltar que essa conspiração de Absalão faz parte das consequências do pecado de Davi. Deus também está aqui realmente agindo, mas as pessoas também estão agindo livremente. Então aqui a gente tem a soberania divina, porque está executando ali as consequências do pecado de Davi, mas tem a soberania, tem a ação humana, né? Soberania divina e a ação humana. Por quê? Porque Absalão toma a decisão por conta própria, tudo que ele faz é por conta própria. Ele está decidindo, está fazendo isso por conta própria. Então aqui tem os dois, né? Ação humana e divina ao mesmo tempo. A lealdade dos servos de Davi. Isso aqui é bem interessante, esse subtópico. Ele diz o seguinte: ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta para fugir. Davi falou assim: Absalão se declara o rei, já tem um exército, vai chegar aqui e pode matar todo mundo, morrer pessoas inocentes, então é melhor eu sair daqui. Então, para preservar a vida do povo, Davi resolveu fugir. Sem dúvida, isso era consequência da espada que viria sobre sua casa, como profetizado. Então aqui, Davi aceita aquilo como a consequência do seu pecado. Ele reconhece isso. E que fica uma lição para nós também.
Às vezes a gente passa por um problema, por uma dificuldade, e a gente tem que saber e reconhecer que aquilo ali é por causa das nossas desobediências. Já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho inúmeras situações onde eu passei uma dificuldade e falei, isso aqui é por causa do meu pecado. Isso aqui foi por causa do meu erro. Eu sei que foi. Então, quando a gente comete um erro, a gente se arrepende, Deus perdoa, mas a gente pode saber que a consequência vem, e ali Davi está experimentando isso. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que faz é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem uma ligação com a Via Dolorosa, que é registrada em Lucas 22:39, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Ou seja, Jesus estava sempre indo ao Monte das Oliveiras orar, e foi lá que ele foi entregue para a morte. Então, tem um certo paralelo do Monte das Oliveiras aqui, com Davi fugindo de Absalão e Jesus ali sendo preso ali pelos seus algozes, que iriam tirar a vida depois. Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai. Olha só, respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Segundo Samuel 15:21. Itai fala assim: rei, não importa se você vai morrer ou se você vai viver, eu estarei contigo. Por que é importante destacar isso aqui? Porque Itai é de Gate. Gate é a cidade de Golias. Provavelmente, as pessoas lá de Gate odiavam Davi, porque Davi matou seu maior guerreiro. Davi era inimigo do povo de Gate, era filisteu esse povo aí. E aí, aqui está um homem lá de Gate, jurando ali lealdade a Davi. Isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria vir a partir, isto sim, do seu filho. Davi esperava a lealdade de Absalão. E ele recebe a lealdade de quem? De um estrangeiro, de um povo inimigo, que Davi inclusive lutou e derrotou seu maior guerreiro. Então, o que a gente observa é que muitas vezes nós temos pessoas próximas que não apoiam a gente, que muito pelo contrário, que joga a gente para baixo, que, enfim, vai trazer palavras que machucam, em vez de ajudar, atrapalha. Parente, amigo, pessoas próximas, e alguém que nem é tão próximo, que às vezes a gente nem tem intimidade, vem e ajuda. Então, assim como aconteceu com Davi, acontece com qualquer um. Com qualquer um pode acontecer. Davi ficou com certeza pensativo. Esse estrangeiro está jurando lealdade, o meu filho está tentando me matar. Terceiro tópico, a morte de Absalão. Coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo em 3 companhias. Uma companhia sob a liderança de Joabe, a outra sob a liderança de Itai e outra sob a liderança de Abisai. Olha só Itai aqui de novo. Itai não era qualquer pessoa lá de Gate, era um guerreiro, era alguém que estava na liderança do exército. Então ele estava na liderança de uma companhia do exército de Davi. Então Itai realmente não somente ficou do lado de Davi, como lutou do lado de Davi. Isso aqui é bem interessante mesmo. E aí eles vão para a guerra, Ele se propõe ir, ou seja, o próprio Davi quis ir juntamente, guerrear, porque ele também era um guerreiro. Mas 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi. O povo não quis que Davi fosse. Davi, você não vai. Porque, primeiro, você realmente é um bom rei. Davi, apesar de estar sofrendo as consequências do pecado, era um grande guerreiro e uma pessoa capaz. Ele era o alvo principal. Se ele fosse para a guerra, Absalão só precisava matar Davi. Pronto, já estava feito o negócio. Então, não vai, o povo não quis deixar ele ir. Outra coisa é que o povo queria evitar um confronto entre pai e filho. Isso não seria muito interessante também. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra o seu filho. Já pensou? O pai formando o exército para lutar contra o próprio filho? Isso aqui foi muito cruel para Davi. Davi realmente estava com o coração partido, ele não queria fazer isso, mas ali era uma questão de vida ou morte. Ou ele matava Absalão, na verdade ele não queria matar Absalão, Ele dá instruções para os seus generais para não matar Absalão, não toque no menino, não toque no garoto. Ele não é para morrer. Isso foi a instrução de Davi, porque ele, como pai, ele não queria que matasse.
talvez ele queria um outro tipo de punição, mas ele não deixa claro isso. Acontece o seguinte, que Davi demorou demais para punir os seus filhos e agora já era tarde. Então tem muitos pais que demoram muito nesse sentido, né? Demoram muito para educar os filhos, para punir, para castigar, e quando resolve castigar já é tarde demais. Então foi o caso de Davi aqui. Chegou no momento que ele tinha que castigar o seu filho e ele não queria fazer isso. O preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca de poder, custar-lhe-ia a vida. Então, a gente sabe que ele morre, né? A gente já vai ver isso mais na frente, mas é justamente aqui que Deus, a justiça divina acontece. O fato de Davi não punir Absalão lá atrás, quando ele mata Aminon, não significa que Absalão passou impune. Não, a justiça divina vai acontecer. Né? Ele praticou um ato que deveria ser punido, e ele não foi punido quando mata o irmão. E aí agora acontece isso. Os homens de Davi entraram em combate. Eu vou avançar esse slide aqui, que o escritor da revista colocou, eu coloco no slide para os irmãos usar, porque está na revista, mas eu não achei muita conexão. Né, que ele coloca assim, alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo fosse vitorioso, que ele cita lama, insetos e doenças. Eu fiz uma relação aqui com as pragas do Egito, mas o que fica claro aqui é que Deus dá a vitória, independente do tamanho do exército, independente da situação, da circunstância. Então, avançando aqui, o que acontece naquele dia? 20 mil homens de Absalão são abatidos. O texto bíblico, na verdade, diz o seguinte: ali foi o povo de Israel batido diante do servo de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota, com a perda de 20 mil homens. Segundo Samuel 18:7. 20 mil homens morreram. Pode ser aqui 20 mil homens só do lado de Absalão, mas pode ser também homens do lado de Absalão e do lado de Davi, porque, querendo ou não, era um país só, era uma nação só. Então eram povos de um mesmo país, lutando entre si, porque uns estavam do lado de um rei e outros estavam do lado de outro rei. Na verdade, o rei de fato era Davi, o outro era só um rebelde querendo tomar o trono. Então, morre muita gente, 20 mil pessoas é muita gente. A gente lê o texto assim, passa por cima, mas se for parar para pensar e olhar, e imaginar 20 mil pessoas caídas mortas. Isso por causa de uma rebelião. E, muito provavelmente, quem aderiu à rebelião foram os que morreram, em sua maioria. Vendo que estava perdendo a batalha, fugiu sobre um mulo. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Segundo Samuel 18:9. Então a gente observa o seguinte, que Absalão, achando que estava bem, foi para a guerra, chegou lá, viu seu exército derrotado, fugiu, e por ironia do destino, ele acaba sendo preso, a cabeça dele fica presa em um carvalho. Alguns dizem que foi seu cabelo, porque seu cabelo era muito grande, né? Mas o texto bíblico não diz o cabelo. Se eu não me engano, tem uma história dos judeus lá que vai dizer que foi o cabelo dele. Mas enfim, acontece que ele fica preso, ele não morre ainda, ele não morre. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. O que acontece? O homem veio e vai lá contar para Joabe. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o, por que logo não feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Segundo Samuel 18:11. Ele falou assim: olha, se você tivesse matado ele, eu já ia te dar uma recompensa bem grande aqui. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Segundo Samuel 18:12. Ou seja, Davi falou: não mate o menino. Ele chamava de jovem ainda, de menino, né? De jovem. E essa foi a ordem de Davi. Acontece o seguinte, que Joabe sabia, Joabe era o chefe do exército de Davi, era cruel, ele matava sem dó. Joabe matava sem dó. A gente falou lá atrás, em aulas anteriores, que ele mata Abner.
E, enfim, quando Davi manda a carta sobre Urias, ele não está nem aí, ele manda Urias para frente de batalha, nem questiona Davi. Por quê? Joabe fazia tudo para preservar Davi. Ele era aquele fiel, ele era fiel a Davi. E aí ele falou assim, se eu não matar Absalão, não vai resolver o problema. Absalão tem que morrer. E aí ele vai lá e mata Absalão. Mesmo que não era a vontade de Davi. Mas ele sabia que aquilo era melhor para Davi. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador rebelde. Pela lei deveria morrer. Olha só o que diz Deuteronômio 21, 18 e 21, 21. O certo é ler do 18 ao 21, mas eu coloquei só esses 2 versículos aqui para resumir. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, aí diz lá, né? Então esse filho, aí versículo 21. Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Isso aqui realmente é algo muito cruel. Um filho desobediente, um filho que não obedece aos pais, um filho rebelde. Esse filho deveria ser castigado com a morte. Era isso que tinha que acontecer. E a lei era muito cruel nesse sentido, porque ela também tinha como propósito dar exemplo. Olha só, todo Israel ouvirá e temerá. Então, se algum menino vê outro sendo castigado dessa forma, jamais ele vai desobedecer o pai. Jamais. Isso estava na lei. Então as crianças tinham que ser obedientes. E mesmo depois de adulto também. Absalão devia ser obediente e leal a seu pai. E não foi. Então ele realmente teve que morrer. Então ele cumpriu ali a justiça divina sobre a vida de Absalão. Apesar de Davi não gostar, Davi chorou, clamou, meu filho amado e tal, como assim, Absalão? Fez aquele desespero todo que um pai vai fazer, de fato, um pai que ama o filho vai fazer, mesmo o filho estando todo errado, mas a justiça divina estava sendo executada. E Davi deveria reconhecer isso. Isso aí foi porque eu não puni, porque eu não eduquei, por causa das consequências do meu pecado também. Então, Absalão, devido à sua desobediência, devido à sua rebeldia, paga com a própria vida. Toda rebeldia tem seu preço. Por isso, o melhor é sempre evitá-la. Evite todo tipo de rebeldia, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja com o seu líder, não importa, seja contra Deus diretamente, todo tipo de rebeldia tem seu preço. Evite isso. A rebelião é pecado e ela traz consequências terríveis. Não foi somente o caso de Absalão na Bíblia. A Bíblia registra vários casos de rebeldia e todos foram tratados de forma bem, vamos dizer assim, cruel, porque realmente a punição veio. Não teve nenhum caso de rebeldia na Bíblia que a punição não veio. Todos os casos tiveram punições. Pagaram o preço muito alto e a maior parte deles com a própria vida. Então nós temos que ter cuidado. Conclusão, com esses episódios aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. O crente tem que buscar ser fiel a Deus. Se o ímpio está só acumulando juízo para si. Um dia Deus vai derramar sua ira sobre a humanidade. Isso vai acontecer. Mas aquele que confia em Cristo não vai experimentar a ira divina, porque o próprio Cristo já experimentou. Jesus já experimentou a ira divina no nosso lugar. Quando nós cremos nele como Salvador, ali ele paga o preço de todo o pecado e a ira divina é derramada sobre ele. Mas aquele que não está em Cristo vai sofrer as consequências, porque está acumulando juízo para si. Então essa lição aqui é uma lição muito boa, deixa bem claro isso, que Deus vai derramar o seu juízo sobre a humanidade pecadora. Aqueles que são crentes e fiéis a Deus, quando pecam, quando cometem algum tipo de injustiça, enfim, algum tipo de rebeldia, se arrependerem, vão alcançar misericórdia, mas as consequências vão vir sobre a vida, porque as consequências do pecado vão acontecer para que nós possamos aprender a lição. Tem isso também, né? Temos que aprender a lição. Então é isso, vamos buscar estar sempre na presença de Deus, sendo fiéis a Ele, dando testemunho em todas as situações. Amém? Eu encerro aqui. Vale ressaltar aqui que eu ainda vou fazer a aula de destaque essa semana, mais uma aula destacando 3 subtópicos. Na descrição do vídeo tem um link para você votar nos 3 subtópicos.
para você escolher aí os 3 subtópicos mais que merecem um destaque maior, uma aula mais profunda, e aí eu vou postar essa aula na sexta-feira. Então aí eu conto com a sua participação nessa escolha desses subtópicos. E, enfim, deixe sua participação aí no canal, no site. Qualquer coisa é só entrar em contato. Tem meu número do WhatsApp, estou à sua disposição. A paz do Senhor, até a próxima aula.